Olá para vocês que estão aí assistindo um pouquinho do que eu vou conversar agora com o Dr. Marcelo Massaioli. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Lobão, sou advogada condominialista há mais de 10 anos, atuo predominantemente em São Paulo e estou há 3 anos no mercado santista, então eu tive que bater um papo com o Dr. Marcelo Massaioli para aprender um pouquinho dos regionalismos da Baixada Santista e a gente vai falar um pouquinho disso. A gente está falando direto do Cindy Experience, que está na sua 2ª edição, um evento organizado pela Cláudia, pela Tatiana Massaioli e também pelo Thiago Massaioli, que são síndicos. O Dr. Marcelo é irmão do Thiago Massaioli e quero que você comece se apresentando para a audiência, para conhecer a sua história, como que o senhor veio parar nesse mundo de condomínio. Claro que sim, Amanda. Primeiro, muito obrigado por você me receber aqui nesse podcast. O Thiago é meu irmão, o Thiago é o grande organizador, a Tatiana é minha cunhada. Eu estou formado há 27 anos, 25 anos com o escritório e eu posso afirmar claramente que o condomínio pagou o que eu comi, o que eu estudei, pagou toda a minha vida, porque o nosso pai, ele era administrador de condomínio durante 40 anos e desde que eu me formei eu sempre fui apaixonado pela advocacia condominialista. Eu fico fascinado pela capacidade de transformação e pela capacidade que as pessoas têm de arrumar conflitos, cada vez conflitos diferentes. Então é uma área do direito que ela não te cansa nunca. Por isso que eu acho que ela é tão interessante. E é bom porque o Thiago, como é síndico profissional, está do meu lado o tempo todo, me traz casos novos, me apresenta outros síndicos que podem também trazer casos novos. E eu acabo me divertindo, acho que mais do que trabalhando. Mas é uma área que exige muita seriedade, especialmente na cidade, que segundo o IBGE imobiliário no Brasil, é a cidade mais verticalizada do país. 68% dos santistas moram em edifícios verticais. Então, isso é muito expressivo. E é uma cidade que não é uma cidade de temporada, é uma cidade de ocupação. 90% da cidade é ocupada 100% do tempo. Então hoje eu já estou há 3 anos presidindo a Comissão de Direito Condominial da OAB Santos. Devo ficar aí os próximos 3 anos. E hoje aqui eu tive essa oportunidade incrível de fazer um painel. Eu e o Thiago, o Rodrigo Ricardo Carpá. O Rodrigo é o presidente da Comissão Condominial no Estado de São Paulo. E o formato foi tão legal, junto com o Vinícius Parisi, que a gente está pensando em levar isso para São Paulo. Foi muito legal esse painel que vocês fizeram. Nós fizemos o primeiro painel nesse formato, foi o Parisi entregou no painel que era eu, o Thiago Massaioli e o Walter Pérez, em que ele trazia os casos práticos e a gente tinha que trazer as soluções. Então, que legal que isso está se expandindo, porque realmente é de pensar rápido, de trazer solução para o caso concreto e não de falar só na teoria, porque o síndico acaba aprendendo na prática, né, Marcelo? Eu acho que o legal, Amanda, desse tipo de painel é assim, primeiro que você não junta só advogado. Então você traz a visão do administrador, a do síndico e a do advogado. São visões diferentes. Segundo, que cada um pode dar uma opinião, ou um complementar o outro, de trocar experiências. E, por exemplo, eles são na capital, nós somos da Baixada. O direito é um só, mas a realidade social é diferente. Sim. Então é muito legal, né? Você pega alguém do Nordeste, você pega alguém do Centro-Oeste, é outra realidade condominial. Os problemas são comuns, a gente sabe que os casos acabam sendo os mesmos, mas muitas vezes o próprio judiciário dá resoluções diferentes. Então Isso muito mesmo. Para quem não sabe, eu sou de São Luís do Maranhão e eu vim para São Paulo depois de morar nos Estados Unidos, acabei ficando em São Paulo, agora em Santos, e eu posso afirmar que esses dados numéricos do mercado condominial é o que proporcionam a expansão de quem faz e quer entregar um excelente trabalho, né? Em São Paulo, nesse ano de 2024, na cidade de São Paulo, foram entregues 900 condomínios, Marcelo. Imagina o que são 900 novos condomínios, com 900 novos síndicos, que vão se manter no mandato por 2 anos e que isso se renova. Então é um ambiente em que o empresário que quer se desenvolver encontra um terreno fértil, independentemente de qual cidade esteja. E de fato existem muitos regionalismos. A gente tem escritório na Bahia, no Rio de Janeiro e em Brasília. E em cada um deles a gente percebe, por exemplo,
uma visão do Airbnb, que é um tema aqui em Santos que eu gostaria de tratar com o senhor. Como está sendo essa visão do Airbnb e a jurisprudência atual? O entendimento, visão síndico e visão jurisprudência. Ela é muito interessante a tua pergunta, porque ela fala de uma tendência que na verdade é nacional, talvez mundial. Alguns países da Europa hoje tentam até proibir. A Espanha quer proibir o Airbnb, porque lançou o preço dos aluguéis lá embaixo. Aqui no Brasil, qual que é o grande problema? A grande pergunta é como tratar o Airbnb em prédios residenciais, essencialmente residenciais. Porque hoje você já tem prédios novos que são híbridos, comercial, hoteleiro, flat, loft, então você já tem a previsão. O problema é quando você pega um prédio antigo, um prédio de 30 famílias, 30 unidades, e você fala, olha, agora vamos fazer Airbnb aqui. O que as pessoas estão enfrentando de problema? O fluxo de pessoas que entram no condomínio quando você permite essa locação, que eu gosto de chamar temporária, não de temporada, porque a de temporada é da lei de locação e é aquela de a partir de 30 dias, mas com contornos residenciais, que é o mais importante dessa fala. E aí você tem essa temporária, que é muito rápida, muito efêmera, que é o quê? Aquela que tem contorno turístico, de hotelaria. Você usa a sua unidade para ganhar dinheiro com giro. E aí qual que é o problema disso? O prédio não está estruturado. O prédio residencial, ele não tem estrutura para isso. E aí sempre vem um condomínio e fala assim, mas Marcelo, o que não está proibido é permitido. Esse é o sistema legal brasileiro. Falei, correto. Porém, quando você abre uma convenção condominial e 90% delas tem isso, você vai ver que geralmente a cláusula 3 ou A4 fala o seguinte: as unidades privativas nesse condomínio destinam-se a fins exclusivamente residenciais. Amanda, quando você tem isso, você tem uma proibição. Proíbe comercial, proíbe hoteleiro. Então é errado as pessoas acharem que não tem proibição. Tem, porque tem uma positivação do residencial. E chegou o Superior Tribunal de Justiça e Brasília decidiu. Se não tiver na convenção uma brecha, não pode. É o contrário. Precisa haver a brecha. E aí o que o STJ justificou? Por isso que é interessante a gente saber o porquê. Justamente isso. A questão de segurança, estrutura. O prédio não é feito para receber fluxo de gente. Você pega um prédio básico, 50 apartamentos. Se você pegar 10 unidades que passam Airbnb, 10. Você vai correr o risco de cada uma ter 4 locações no mês, 40. 40 locações são miseravelmente 70, 60 famílias. São 300 pessoas estranhas circulando num condomínio. Então os funcionários não estão prontos para isso, não tem estrutura. A pessoa que vem de fora, ela vai trazer o cachorro dela e botar na garagem porque ela acha que não tem problema, ela não sabe a regra. Ela não vai estudar a convenção, não vai. Aquele elevador veinho que a gente sabe que está escrito lá, cabe 8, mas só cabe 6, porque a gente mora lá, o cara que vem de fora não sabe, então vai quebrar o elevador. Então esse é o grande problema, né? Quando a gente tem o Airbnb, e eu uso um termo que os meus filhos usam, o cara que vem para o Airbnb no final de semana é vida louca. É vida louca, ele não tá nem aí. E eu vou contar um caos, né? Eu vou contar um caos aqui. Um prédio onde eu morava, não é onde eu moro hoje. Tinham 20 famílias, 10 andares, 2 por andar. Uma vez o zelador falou assim, ó, o apartamento em cima do senhor alugou para temporada, mas é só para uma semana. Falei, quantas pessoas? 6 pessoas. Eu achei razoável, era apartamento de 4 quartos, 6 pessoas, tá bom. Um dia, Amanda, entraram 18. 18. Aí eu falei, Zé, não era 6? Aí ele falou, era. Mas eles foram na praia, conheceram o pessoal na praia e já convidaram para vir à noite aqui. E isso abriu meus olhos, porque eu falei assim, cara, esse povo que eles cataram na praia vai circular no mesmo lugar que os meus filhos circulam. Então eu comecei a enxergar que realmente o prédio que nasce para ser residência familiar, ele não vai permitir o Airbnb. E o judiciário pelo Brasil tem vetado. E esse tema até da numeração das pessoas que vão entrar é muito importante agora nessa época de final de ano. A gente começa, eu já fui, no mês de novembro eu participei de 2 assembleias, uma no Guarujá e uma em Santos,
de prédios que já estão revendo a quantidade de pessoas que estavam possibilitadas de ingressar, porque no ano passado liberaram um número, o número acabou trazendo problemas para o controle de acesso, para a água também, para o elevador. Exato. E já estão diminuindo ao que se referia no ano passado. Até porque se você parar para pensar, o Airbnb é um jeito de uma pessoa ganhar dinheiro, o resto da coletividade só vai pagar conta. Então a gente tem que tomar cuidado. E se alguém falar assim, nossa Marcelo, você é retrógrado, você não quer o progresso, não é essa a questão. A questão pode ter o Airbnb, mas tem que mudar a convenção. Sim, eu tenho uma visão também muito prática, Marcelo, que é o seguinte... Foi quando caiu a ficha para mim do que significava o Airbnb para aquela coletividade. A gente fala muito de controvérsia jurídica. O próprio STJ ele tem 2 decisões que são precedentes, né, sobre a situação do Airbnb. Uma, inclusive, com uma senhora que modificou a modulação interna das unidades. Ela predispôs alguns serviços que são serviços típicos de hospedagem e não de locação. E isso deu margem aí depois também para um segundo caso. Mas dentro do condomínio, o que a gente tem que pensar? Uma vez eu ouvi de um senhor, um condomínio alto padrão no Morumbi, que foi: doutora, eu entendi a controvérsia jurídica, isso já faz um tempo, tá? Foi antes, inclusive, da segunda decisão. Eu entendi a controvérsia jurídica, mas aqui a gente vai pagar pelo risco jurídico, porque aqui pra gente o que vale é a segurança das nossas vidas e das nossas crianças. O que esse cara vai entrar no judiciário? Se eu tiver que pagar multa por causa de liminar, se eu tiver que recorrer a quem tiver que eu recorrer, hoje nós vamos decidir que a gente não vai cumprir, porque a gente não quer o Airbnb. E aí caiu a ficha para mim, que é também a cultura do empreendimento. É democracia. Exato. E se for consciente, qual que é o problema? Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu acho que de mais a mais, Amanda, eu, você, os advogados, a gente tem que entender que nós somos, primeiro, tradutores. Tradutores de uma língua difícil, que é uma língua jurídica, judiciária, que muda de posição como muda de roupa, e é difícil explicar isso para o leigo. Olha, o STJ agora julgou o leilão e mudou tudo de novo. Agora quem comprar paga tudo que está para trás. E não era assim. Isso semana retrasada. Uhum. A gente tem que fazer o papel de tradutor. Segundo, de pacificador. O judiciário, eu entendo que ele é uma via válida, mas tem que ser a última. Ele é uma via válida, mas ele é uma via quando você não sabe mais o que fazer, ou quando a polêmica é tão grande que você fala: bom, já que nós vamos obedecer isso, deixa um juiz falar o que nós vamos fazer. Mas eu ainda acho que o advogado moderno, tenho isso pra mim 27 anos depois, que o advogado moderno não é aquele que escraviza o cliente até a última instância. Ele é um limpa-trilho, ele tem que dar solução e tirar da frente do cliente o problema. E é uma missão difícil. Eu vejo muito advogado que se forma, quando eu me formei eu era sanguíneo. Eu queria ver sangue, eu queria ver morte, eu queria brigar. Perfeito. Hoje eu vejo o quanto isso psicologicamente faz mal para o cliente. Com certeza. Eu estava numa reunião essa semana, uma reunião de uma obra que começou do condomínio e de repente o cara do condomínio pegou a chave na portaria para resolver uma coisa dentro de uma unidade que não estava alocada. Isso gerou uma infiltração. Enfim, estou entrando agora na causa e a primeira pressão do condômino proprietário da unidade que está sofrendo com toda essa situação foi: se vocês não fizerem, eu vou entrar com ação. E o que eu respondi foi: doutor, o judiciário está aí para ser visitado. Porém, ninguém aqui vai sucumbir à pressão de ação porque é ruim para você. O condomínio não está se disponibilizando a resolver. A gente quer resolver, mas a gente tem alguns procedimentos, claro, porque houve erro de ambas as partes. Porque se começa a correr para o judiciário, demora para os dois lados. Ele não resolve o problema da unidade, porque o judiciário, mesmo com uma liminar, ainda pode ter muitos entreveros. E aí, graças a Deus, nesse caso, a advogada do outro caso também é uma advogada expert em condomínios, e ela teve essa sensibilidade junto comigo de falar comigo numa língua amigável e não numa língua de rivalidade, porque eu vejo que também tem muitos problemas que são criados pelos próprios advogados, pelo que a gente aprende na faculdade, que é a litigar. E junto com isso tudo, Marçaioli, tu concordas comigo que é a faculdade quem incute no advogado essa cultura de litigar? Da onde vem isso? Eu acho aqui na nossa região, primeiro que é uma região de muita litigância, porque são 6 faculdades praticamente para uma região de 430 mil habitantes.
É muita coisa. Você despeja 1.000 advogados quase por ano no mercado. Segundo, porque é uma região muito verticalizada mesmo, então tem muito essa relação. Mas eu acho que é da cultura, primeiro que é do brasileiro. Eu lembro uma vez, eu fazia advocacia bancária uma época. Eu tinha só no litoral sul e norte 3.000 processos para cuidar. E eu fui para os Estados Unidos visitar escritório de advocacia em Michigan, no estado de Michigan inteiro. Não tinha nem 1.000 processos. E eu tinha em uma pontinha do estado de São Paulo. Então a nossa cultura é de litígio porque o judiciário não é caro no Brasil. Ele não é caro, a gente precisa tomar cuidado. Mas eu quero aproveitar, já que a gente tem um tempo aí, a gente tem que aproveitar bem esse tempo de um podcast para dar boa informação. Existe um erro muito comum de achar que a advocacia condominial é simples e fácil. Ah, qualquer um faz condomínio. Esse é um erro crasso, fatal. Por isso que bons advogados condominialistas ficam porque eles não subestimam jamais o caso, o condomínio ou a complexidade. O pessoal pensa, Amanda, na cobrança de condomínio. Eles não pensam numa anulatória de assembleia, numa de vício construtivo, numa produção de prova complicada, numa prestação de contas com 3 fases. Eles não pensam em nada disso. Hoje, ações de stalking contra síndico. Por isso que eu falo, quem está vendo a gente e que quer se especializar nisso, sejam bem-vindos. Elas são criadas para pensar, mudou. Essas que você está me contando nesse caso são as de algoritmo. Elas cruzam a informação, as novas vão pensar. As novas já não farão isso. Por isso que em 5 anos existe um risco de 1 bilhão de perda de empregos no mundo. Isso. E é um outro alerta. As pessoas que estão nesse mercado precisam criar laços. Laços afetivos, laços intelectuais, laços sociais. Com donos de escritório de advocacia, donos de administradora, síndicos profissionais. Precisa haver um bem-querer. Eu sei que parece um discurso que nem é de advogado, mas o bem-querer hoje, para mim, é a expressão máxima de qualquer relação humana profissional. Quando você tem isso, você consegue qualquer coisa. Eu acho que esse era o grande recado que eu queria trazer, talvez, esse podcast contigo. Aliás, a gente precisa fazer mais coisas. Vamos. Precisa. O Thiago já tinha me falado da tua performance aqui. Você é uma forasteira, uma estrangeira na nossa terra. Mas como você já está tirando a tua dupla cidadania, eu acho que está na hora da gente juntar mais e trazer boa informação para o nosso público. Legal, eu te convido, Thiago, a assistir um filme chamado O Futuro de Bill Gates, em que o filme explora, primeiro, a impossibilidade dos filmes de ficção científica hoje conseguir prever o que vai acontecer, porque ele demora 3 anos para ser lançado. Boa. E os cineastas não conseguem mais imaginar o que vai acontecer daqui a 3 anos. E segundo, ele aborda o sentimento e a ansiedade do ser humano com o que está acontecendo com a IA, porque a gente não consegue prever. E quando a gente não consegue prever, bate no ser humano um medo, uma ansiedade do que é que está aí pela frente, às vezes até com a sua profissão. O que a sua profissão vai gerar? Legal. E essa ansiedade é o que faz da sociedade essa falta de equilíbrio que a gente está vivendo hoje. É como se a gente estivesse no Titanic. Imagina que você tem uma tecnologia super forte e você está numa noite e resolve navegar com toda velocidade. E uma hora você vai bater no iceberg. Você não sabe que você vai bater porque você foi a toda velocidade. E a IA não regulamentada te proporciona ser um Titanic. Eu quero te agradecer por esse papo rápido que a gente teve, mas sou sua fã, acompanho você. Às vezes eu participo de alguns julgamentos, algumas sustentações orais do seu escritório, colaboradores sempre muito bem informados. Então, sou uma admiradora também da formação que você dá para a tua equipe. Parabéns e obrigada aí pelo Cindy Experience por esse espaço. Eu é que te agradeço e acho que quanto mais unido o mercado condominial tiver, quanto menos a gente se enxergar como concorrente, mais a gente se enxergar como potenciais parceiros e união, a gente vai crescer só isso. Então, só me chamar, eu tô que nem o cachorro caramelo, me convida que eu vou. Ah, que lindo. Massaioli, você é uma referência para mim. Você não é concorrência. Referência, e é isso que a gente tem que buscar no mercado. Pessoal, esse foi o nosso podcast aqui do Cindy Experience. Dr. Marcelo Massaioli e eu, doutora Amanda Lobão. Espero que você tenha gostado e logo mais tem mais.